E aí, meus queridos, estou de volta. Esse muito provavelmente é o primeiro vídeo do ano, então feliz ano novo, mesmo a gente estando quase no final do mês de janeiro já. Sabe, eu tive alguns problemas recentemente para gravar vídeo, que meu celular, por algum motivo, quando eu tô no modo cinema ou até no modo normal de gravação, o áudio simplesmente morre. Eu não sei o que aconteceu. Eu tenho que usar um outro celular para fazer a captação de áudio. E vou sincronizar depois na edição, não tem problema. Mas não só isso. Um dos motivos que levaram a esse intervalo, a esse tempo tão longo aí sem produzir vídeo é porque o Senhor falou muito comigo a respeito de algo. E é justamente sobre isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Eu até deixei algumas anotações aqui. E essa é uma mensagem que o Senhor surgiu no meu coração em devocionais, até que eu tô com o meu caderninho, que eu escrevo, né, o que o Senhor fala comigo no dia a dia e tal. E surgiu desse lugar, desse momento. E uma das coisas que o Senhor mais falou comigo nesse começo do ano, sem dúvida, foi que fazer obras ao Senhor sem discernimento e sem direcionamento da parte de Deus, sem ser da vontade de Deus, é vaidade. Ele falou também muito comigo sobre pastores e sobre pregadores que usam usam o chat GPT como uma forma de fazer o sermão, de preparar o sermão e apenas isso. E ele também falou muito comigo a respeito de pastores e de pessoas e até falou comigo sobre pregar o que não vive. Então, em meio a isso, não é que eu tive uma crise, mas eu gastei um tempo com o Senhor, discernindo a vontade dele e principalmente perguntando se era da vontade dele que eu estivesse fazendo esse tipo de coisa, que eu estivesse gravando conteúdo na internet para ele, que quando eu fosse pregar, que graças a Deus esses últimos tempos o Senhor tem dado muitas oportunidades de pregar o Evangelho, se eu tenho de fato pregado aquilo que eu tenho vivido. E a questão do GPT não tem muito a ver comigo, mas é que é uma coisa que Deus falou também comigo para me trazer nesse vídeo, eu achei muito interessante e quero falar com vocês. E só para deixar bem claro, mesmo após essa introdução de quase 3 minutos, eu não estou aqui para demonizar o uso da tecnologia, né, nem criticar o uso do ChatGPT em si, mas é para mostrar realmente que isso pode tomar o lugar de Deus e quando isso toma o lugar de Deus, como virar algo perigoso e como isso se torna uma porta para a religiosidade. E vem disfarçado de vaidade. Porque é muito importante dizer que Deus ele não se impressiona com palavras bonitas, mas com o coração quebrantado, né? A palavra fala em Mateus 15, eu deixei anotado, em Mateus 15, no capítulo 15, versículo 8, a palavra fala que esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. Então é bem importante deixar claro que o problema não é a ferramenta, mas é o coração. Sabe, o problema não é usar o ChatGPT, usar uma Bíblia digital ou qualquer outro recurso. O problema é quando o pregador ele passa a depender mais da ferramenta do que propriamente do direcionamento do Espírito Santo. E é aí que mora o problema. Quando você acaba buscando mais um bom discurso do que você fomentar uma vida que vive esse discurso que você está pregando. E aí que está o problema, é aí que mora o perigo, sabe? A palavra fala em 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 5, não, perdão, versículo 6, que a palavra mata, mas o Espírito vivifica. Então não é sobre o que nós falamos, não é sobre a palavra propriamente, mas é se nós vivemos aquilo em espírito e em verdade. Eu queria trazer aqui para vocês que a gente pregar o que a gente não vive é sem sombra de dúvida uma das maiores vaidades espirituais. Quando nós pregamos aquilo que nós não estamos vivendo, nós estamos pregando e agindo por pura vaidade. Nós estamos fazendo as obras por pura vaidade, não por um coração contrito e que ama o Senhor. Não há nada mais perigoso do que falar de um Deus que você não busca, de ensinar uma santidade que você não vive, e principalmente de pregar um evangelho e um arrependimento que você mesmo não pratica. A palavra fala em Tiago, no capítulo 1, versículo 22, que nós devemos ser praticantes da palavra e não apenas ouvintes. A realidade é que um conteúdo sem vida nada mais é do que barulho. Se nós apenas ficarmos pregando ou consumindo conteúdos sem viver aquilo, nada mais vai ser do que barulho. Não adianta você postar um story bonitinho e você está em pecado. A realidade é que Deus não se importa com isso. Deus ele se importa com o seu coração. Deus se importa com a forma com a qual você vive perante os pés dele. Deus não se importa se você vai postar um story com um louvorzinho de fundo, lendo a Bíblia, só que na realidade você não está prostrado aos pés dele. Ele se importa muito mais com o seu coração do que com aquilo que você posta.
E um ponto que eu queria trazer quanto a isso é que Deus não unge talento. Deus, ele unge obediência. Sabe, não adianta você ter palavras bonitas se você não tem um coração temente e obediente ao Senhor. Claramente, Deus ele não unge apenas quem fala bonito, mas ele unge quem anda com ele. Até porque a palavra fala em 1 Samuel 16, no versículo 7, que o Senhor não vê como o homem vê. O homem, ele vê o exterior, mas Deus vê o coração. Sabe, você pode ter o melhor roteiro, a melhor câmera, o melhor microfone, mas se você estiver vazio da presença de Deus, de nada vale. E isso é uma coisa que me pegou bastante. Eu não queria gravar, não queria produzir conteúdo se não tivesse com o coração apaixonado por Jesus. Então, nós devemos ter esse temor, nós devemos ter esse discernimento e nós devemos ter esse entendimento que às vezes vale a pena você ficar em silêncio do que você pregar algo que você não tem vivido. E aqui eu até fiz uma listinha para trazer quando esse conteúdo ele vira vaidade. Eu deixei aqui listado. Produzir conteúdo vira vaidade quando? Serve mais para alimentar o ego do que para glorificar a Cristo. Se você está postando algo para alimentar o seu ego, ao invés de glorificar a Cristo, ou se quando você pesa numa balança você percebe que tem pendido mais para o ego do que para Cristo, você observa que você está postando por vaidade. Quando você busca engajamento mais do que arrependimento. Quando a mensagem que você traz, quando aquilo que você posta tem mais como intuito você engajar do que propriamente levar as pessoas a reconhecerem Cristo ou a verem o reino de Deus em você, sabe? Quando você quer mais aplauso do que transformação. Isso aqui é muito poderoso. Quando você busca mais receber aplauso dos outros do que você ser transformado de glória em glória. Quando você prioriza mais a estética do que a verdade. E isso me pegou bastante. Muitas vezes eu tinha uma palavra legal, Deus tinha falado comigo, só que eu procurei ter uma estética boa de vídeo. Procurei ter um cenário bonitinho, procurei ter uma captação de áudio decente. Sendo que na realidade Deus ele não é que Deus se importa, mas cara, Deus ele quer que você traga a verdade, não que você traga uma estética legal. E o que mais é forte é quando você fala de cruz e não morre para você mesmo. Se você fala de cruz, você fala de arrependimento e você não vive isso, você é hipócrita. E se eu falar disso, se eu estou falando disso e eu não viver isso, eu vou ser hipócrita. Então, um dos meus maiores temores é, sem dúvida, viver em santidade e viver uma vida prostrado aos pés do Senhor Jesus. Porque eu não quero ser achado em falta. E sabe, é um temor que todos nós devemos ter. Nós não podemos produzir o conteúdo, nós não podemos produzir aquilo que nós não vivemos. A palavra fala em Filipenses 2, 3, que nada façais por vanglória. Nós não podemos produzir essas coisas com o intuito de nos sobressair, com o intuito de sermos conhecidos, porque tudo é para Ele, tudo é dele por Ele. A palavra fala em Colossenses 1 que todas as coisas subsistem por Ele, tudo que nós fazemos é para a glória e para a honra dele. E do que eu falei em relação ao ChatGPT, sobre os pastores que usam ChatGPT, eu queria deixar bem claro que o GPT ele é útil, mas ele não pode ser a sua fonte de busca. Você não pode usar o GPT como uma fonte de revelação. Ele, de fato, ele é uma ferramenta útil, ele vai te ajudar, ele vai trazer coisas legais ali para você complementar, você pode tirar dúvidas de tradução, às vezes numa palavra, no original tal, você pode usar como pastor, como pregador, como alguém que vai levar o evangelho, mas isso não pode ser a sua fonte de revelação. Você não pode falar, GPT, por favor, me ajude, não sei o que pregar, me dê um escopo completo de pregação. Isso não existe. Deus ele tem que ser a sua fonte primária de revelação, sabe? Ele pode te ajudar a organizar ideias, mas ele nunca pode substituir o secreto. Ele nunca pode substituir o seu coração sendo quebrantado pelo Senhor. Ele não vai te transformar de glória em glória. Apenas o Espírito Santo pode fazer isso. Por mais que você pode sim usar o GPT para clarificar ideias, para trazer uma objetividade para o texto, ele jamais vai poder substituir o seu tempo em secreto com Deus. Ele não pode ser um substituto para isso. Deus ele não unge o algoritmo, ele unge o homem que está rendido aos pés da cruz. Então eu queria fazer aqui um chamado à integridade. Eu queria que toda vez que você for postar algo, você se perguntasse ao Senhor, antes de postar. Não perguntar o que você deve postar, mas perguntar o que o Senhor está tratando em mim. Você não deve ponderar aquilo que você quer postar, mas sim o que Deus tem tratado no seu coração. Porque o que não foi nem tratado em você não pode ser ensinado aos outros. Sabe? Você não pode falar sobre algo que você não vive. Você vai estar mentindo. Você vai estar trazendo algo que você não tem base para falar. Sabe? Eu não estou falando que nós somos perfeitos, porque a gente vai falar sobre Cristo que é perfeito, então, meu Deus, não. Mas nós devemos minimamente viver aquilo que nós pregamos. Nós como jovens, ou nós como os filhos de Deus, na realidade, nós podemos levar muito em consideração o que Paulo escreve a Timóteo, né? Ele fala em 1 Timóteo 4,16,
ele dá um conselho a Timóteo, né? Ele fala, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Então Paulo ele vem falar, tem cuidado primeiramente de ti mesmo. Cuida de viver aquilo que você fala e da doutrina. Então você deve viver, sem sombra de dúvida, aquilo que você prega. Então, para concluir, eu gostaria de falar que produzir conteúdo sem discernimento é vaidade. Mas se você produz com verdade, com temor e com vida, isso é ministério. Isso é algo que Deus se agrada. E é dessa forma que você leva o reino em espírito e em verdade, você leva o reino da forma correta. Eu realmente peço que Deus levante uma geração que não apenas pregue a Cristo, mas uma geração que viva Jesus. Uma geração que seja apaixonada pelo Senhor e pelo Evangelho. Uma geração que não tem medo dos olhos de fogo, que entende que Deus é fogo consumidor. E por conta disso vive em santidade e em amor. Eu gostaria de fazer um pedido, que nós vivamos menos por performance e vivamos mais na presença. Que vivamos menos com um anseio performático, vivamos mais com prazer e com contentamento no Senhor. Que vivamos contemplando a beleza de Deus. Que nós possamos viver prezando aquilo que realmente importa, que é a verdade e o amor de Cristo sobre nós todos os dias. Amém? Esse vídeo demorou, mas eu espero que tenha edificado o seu coração. Que o Senhor falou muito comigo a respeito dessas coisas e eu espero que Ele possa falar ao seu coração também. Tá bom? Um beijo e tamo de volta. Esse ano vai ser uma bênção em nome de Jesus. É nóis. Nossa Senhora.